Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prínzio e trago para vocês um estudo de um pedacinho da Torá, né? Esse estudo que nós trazemos todas as quintas-feiras, às 19h30, novo horário, para que todos possam chegar com calma em casa e assistir a nossa programação semanal. Nós, a partir da semana que vem, teremos a programação de segunda a quinta, todos os dias às 19h30, nós teremos uma programação que vai trazer para vocês muitos estudos da Torá, estudos vistos sobre vários ângulos, com vários especialistas falando, cada um dentro da sua área de competência, mas sempre com foco na Torá. Hoje eu trago para vocês, então, a continuidade do nosso estudo, do estudo das letras hebraicas. Então, peço a você que abra o teu coração para que a gente possa trazer para você esse estudo e para que você possa captar as informações, os ensinamentos que o Eterno traz para você, não as minhas palavras, não o meu estudo, mas o significado que ele traz para você, os ensinamentos que ele traz para você, que ele só pode colocar no teu coração se você abrir o teu coração para o Eterno. Então, sempre que você for estudar algo relacionado à Torá, você tem que abrir o teu coração para entender tantos e tantos ensinamentos que vêm nessas palavras que são importantíssimos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então eu espero ter a capacidade de trazer para vocês esses ensinamentos, porque são realmente ensinamentos que fazem diferença na nossa vida, né? Então eu quero falar hoje aqui na porção Vayerá, né? Essa porção em que o Eterno aparece para Abraão, né? O Eterno vai aparecer para Abraão e vai começar então uma nova fase na vida de Abraão. Vocês vão ver aqui no estudo no Shabat, o Shabat que vai ser trazido pelo Moré Daniel Ferreira. Então nós vamos aprender muito nessa porção, né? E eu continuo com o estudo do Aleph Beit, o estudo das letras hebraicas, das letras que formam todas as palavras da Torá, né? Porque o Eterno primeiro criou as letras para poder nos passar suas informações, né? Então, vamos iniciar com a letra Aleph. Nós já falamos algumas, nos dois últimos encontros, nós falamos um trecho introdutório sobre o Aleph Beit como um todo. Agora a gente vai passar a estudar um pouquinho de cada letra, um pouquinho do significado de cada uma das letras e as informações que cada letra traz, né? Porque a letra é um símbolo, é um desenho, né? Mas esse desenho, como se diz na propaganda atual, né, um desenho, uma figura fala muito mais do que muitas palavras. Então, se você aprofundar no estudo de cada letra, você vai aprender muitas e muitas informações, né? E essas letras, quando associadas umas com as outras, a gente vai ter palavras que vão trazer muitos e muitos ensinamentos. Então, temos que, como na nossa alfabetização normal, nós temos que aprender as letras para depois construir as sílabas, e depois as palavras, e depois frases e textos com todas as informações que queremos comunicar com o nosso próximo, né? E a letra Aleph, nós vimos que ela é a misericórdia em estado puro, né? A letra Aleph, ela é a misericórdia em estado puro. O que é a misericórdia em estado puro? Nós vimos no último encontro uma parábola que eu trouxe para vocês, que certamente chocou muita gente, né? Com uma ideia bastante surpreendente, ou seja, um conceito que a gente não consegue entender no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, é isso como apenas um vislumbre do que seria essa misericórdia do Eterno no estado puro, né? Isso a gente não tem condição de entender essa generosidade do Eterno
no seu estado mais puro. A gente só pode ter acesso a vislumbres do que seria isso, né? E a Torá nos mostra o tempo todo como é isso, né? A gente ter esse conhecimento, a gente ter essa informação, a gente ficaria cego, a gente ficaria sem os nossos sentidos, todos os 5 sentidos, na verdade, né? Então, o Eterno nos apresenta isso com uma frase muito singela, dizendo que se o homem tivesse condição de vê-lo, nenhum homem pode vê-lo, né? Porque não tem condição, porque se olhasse para o Eterno, ele seria destruído, seria morto, né? Então, é isso que é uma ideia dessa misericórdia em estado puro, né? E a letra Aleph, vamos dar uma dissecada nessa letra, nesse símbolo, né? Esse símbolo aqui é um símbolo que veio se formando desde da observação da natureza, da observação do mundo à nossa volta, e chegou nesse símbolo que tem um significado muito grande, né? Esse símbolo aqui, ele pode ser escrito como uma letra Vav, né? A letra Vav é um bastão que faz a união entre duas coisas, né? Um bastão, uma vara numa tenda forma a união do solo com o teto da tenda, com as paredes, né? Ela é importante para fazer essa união. E ela é formada também por uma letra Yud, né? A letra Yud, a menor letra do Aleph Beit, né? Ela é uma letra muito singela, muito simples, que tem um valor muito alto, né? O valor número 10, que fecha, que passa da dimensão da unidade para a decimal. Ela faz essa transição de um mundo para um mundo superior, né? De uma ordem para uma ordem superior. E também aqui embaixo nós temos uma Yud, a mesma Yud aqui, invertida, ou seja, de cabeça para baixo, né? Que se você rodar ela aqui, você tem essa Yud. Então, essa Vav aqui, ela faz a ligação entre essa Yud e essa Yud aqui. Aqui nós temos 10, 6 e 10 formando a gemátria 26, né? Justamente a gemátria do nome do Eterno, o tetragrama sagrado, né? O nome inefável do Eterno, o nome, né? Hashem, como a gente fala muitas vezes quando a gente se refere ao tetragrama, a gente fala Hashem, o nome, né? A gente fala também Adonai, porque nós não temos como pronunciar esse nome, nós não sabemos como pronunciar esse tetragrama, né? Então um dia, quem sabe, o Eterno nos diga como fazer isso, né? E vendo essa letra Aleph, né, dessa forma aqui, a gente pensa imediatamente no verso 7 de Bereshit, capítulo 1, né? Vayas Elohim et ha-kia vayavdel bein hamaim asher mitahat la-hakia uveim hamaim asher me'al la-hakia vaihi ken. Aqui a gente já percebe uma falha na tradução, né? Porque a tradução, ela procura trazer o entendimento da frase numa língua, né, para uma outra cultura, numa outra língua, num outro momento. Então, muitas vezes, é preciso adotar alguns ajustes na frase original para que a gente possa entender, né, para que a gente, no nosso linguajar, a gente possa entender. Mas é importante a gente estudar na língua original, porque cada letra da Torá está no lugar certo. Ela não pode ser alterada, ela não pode ser mudada. Uma frase que tem um sentido, ela não pode ser alterada, porque aparentemente o significado é o mesmo, mas um significado mais profundo
deixa de existir quando se faz essa alteração. Você certamente leu essa frase muitas vezes, né? E ela diz: e Elohim fez o firmamento e separou as águas de cima das águas de baixo do firmamento. Simplesmente isso. Mas a frase aqui é diferente, né? E fez Elohim, né? Assim como a Torá inicia com Bereshit bara Elohim e criou Elohim, não Elohim criou. Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Essa ordem tem um sentido, tem um objetivo de ser assim. Então aqui diz: e fez Elohim o firmamento, raquia. Firmamento não é só o céu, é todo o espaço entre o nosso mundo, o mundo que a gente vive, e o mundo do eterno. Então, ele fez essa separação e separou entre as águas que estavam abaixo e não em cima, né? Na frase normalmente traduzida, vem primeiro as águas de cima das águas de baixo, mas ele separou as águas de baixo das águas de cima. É a mesma coisa? Aparentemente é, mas conforme a gente vai dissecando as letras, conforme a gente vai dissecando as palavras, a gente vai vendo que tem um significado diferente, né? Nós temos mitahat, né? As águas de baixo, tahat é embaixo. A gente vai ver logo quando o Avraham pede a Eliezer, né, seu servo mais fiel, que vá buscar uma mulher para seu filho, mas não as mulheres cananitas. Eles não quer mulher cananita para o seu filho por causa da perversão sexual daquele povo. Ele pede para ir em Harã buscar essa filha, essa mulher para ser mulher do seu filho, a esposa do seu filho. E nesse acordo ele pede para que Eliezer coloque a mão tahat, né, embaixo da coxa dele, para selar esse compromisso, né? Mais à frente a gente vai ver também Moshe dizendo Ain tahat ain, nefesh tahat nefesh, mal traduzido como olho por olho, alma por alma, ou homem por homem, quando na verdade é olho embaixo de olho, ou seja, todo mundo tem o mesmo órgão da visão, você tem que respeitar esses órgãos, todo mundo é alma, você tem que respeitar todas as almas como sendo iguais, todas estão embaixo, todas estão no mesmo nível, né? E Yeshua, felizmente, Yeshua vem corrigir essa interpretação errada e diz, dai a outra face, ou seja, você não revida porque ele é igual a você, né? Então, essa interpretação errada de que ferir meu olho, vou ferir o teu olho, é completamente fora da Torá, dos ensinamentos da Torá. Isso não está na Torá, essa interpretação errada da palavra tahat, né? Então, nós temos aqui das águas que estavam abaixo e entre as águas que estavam acima do firmamento, né? A tradução geralmente tira esse segundo entre aqui, né? Ou seja, é a interpretação simplesmente de que pegou a água e separou, né? Separou o que estava em cima do que estava embaixo. Mas, na verdade, há uma separação embaixo e há uma separação em cima. E a gente pode ver isso justamente na letra Aleph, né? A letra Aleph, ela tem aqui, nós temos aqui o firmamento, né, que está justamente separando o que está embaixo do que está em cima. Esse Yud aqui de baixo, que é um Yud invertido, ele nos mostra todo o nosso mundo físico, a dureza. Nesse nosso mundo, a gente tem que escolher, né? O Eterno nos deu a escolha do fruto, bom e ruim, né? Nós temos que escolher o que a gente quer, né? Primeiro nós temos que escolher esse fruto, né? Ele disse, não coma desse fruto, porque no momento que comeres dele, morte morrerás. Mas nós tivemos a opção. E no momento que a gente faz a opção, a gente tem que fazer a opção pelo bom e não pelo ruim. Então, esse nosso mundo é um mundo de severidade, é um mundo de juízo, de tudo que a gente tem, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente decide nesse mundo é por uma escolha entre o bom e o ruim. Nós temos sempre que fazer essa escolha. Em todos os momentos da vida,
nós temos que fazer uma escolha. O nosso mundo é dual, nosso mundo tem dois polos, duas polaridades, né? O mundo foi criado com duas polaridades, eletricidade positiva e eletricidade negativa é o que cria todo o mundo, é o que permite todo o nosso mundo existir, né? Então, esse nosso mundo é um mundo de escolhas, de dureza, e se a gente faz escolhas erradas, o nosso mundo se torna cada vez mais duro, mais difícil, é mais pesado, mais complicado da gente viver, e a gente tem a cada dia mais exemplos disso no nosso mundo, na relação das pessoas, na relação das pessoas uns com os outros e com o próprio planeta, com o próprio ecossistema, né? O que a gente consegue destruir, sempre buscando a vantagem, sempre buscando o lado ruim das coisas. Então isso é muito difícil. E o mundo superior, né, é justamente o mundo da misericórdia, o mundo da generosidade no seu nível mais puro, no seu estado mais puro, né? E aí, se você perceber aqui, olha, se você traçar uma linha média na VAB, você vai ver que a misericórdia, ela vem de cima, mas ela se une numa parte inferior, né, das águas, na parte inferior das águas. E também as águas, aqui as águas do juízo, elas se unem na parte superior. Se essa Iud estivesse toda acima e essa toda abaixo, babau, acabou, a gente não teria condição nunca de chegar ao mundo superior, a gente não teria nunca a chance do mundo superior baixar a nós, a gente nunca receberia a misericórdia, a gente nunca sairia dessa dificuldade, desse juízo que a gente enfrenta aqui embaixo. Mas como então baixar essa misericórdia? Como trazer de cima, como trazer essa misericórdia para cá? Bom, vamos imaginar que essa Iud invertida, ela seja uma xícara de café muito forte, um café daquele tinta mesmo, daquele que ninguém consegue beber por ser muito amargo, né? É a nossa vida, é o nosso dia a dia, são as nossas dificuldades, são as contas a pagar, são as relações com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, com os inimigos. Então é muito difícil às vezes a gente aceitar, a gente engolir a vida que nos cerca, essa dificuldade que nós temos para viver a vida. Agora, se você não consegue tomar um café muito forte, né, ele é muito amargo, ele é impossível de ser bebido, se você colocar um pouquinho de açúcar, né, se você adoçar esse café, não precisa ser muito, às vezes só um pouquinho de café, de açúcar já faz com que o seu café se torne mais palatável, ou seja, mais fácil de se colocar na boca, de você ingerir esse café. Então, essa Iud que está na posição correta, ela representa justamente esse açúcar que vai adoçar a nossa vida, né? Então, nós precisamos buscar dentro desse nosso caos, dessa nossa vida de juízo, esse açúcar. Nós temos que buscar esse açúcar que vem do eterno para fazer com que a nossa vida seja mais suave, que a gente possa entendê-la, que a gente possa aceitá-la, que a gente possa digeri-la, né? Porque senão a vida seria muito difícil de ser interpretada, de ser vivida, né? Então nós precisamos um pouco dessa luz que vem das águas superiores para baixo, né? Porque primeiro a gente separou, o Eterno separou essas águas de baixo justamente para que a gente entendesse esse mundo, para que a gente vivesse esse mundo e fizesse as opções corretas. Então a gente precisa caminhar nessa direção, a gente precisa fazer essa busca pelo correto, praticar o correto, praticar o que é bom, né? Porque o bom é bom e o ruim é ruim, né? Há uma mistura, mas você sempre tem que buscar esse lado bom, né? Desde o início de Bereshit a gente tem essa informação velada, mas ela está lá. Se você buscar, se você estudar, se você garimpar, você vai achar essa informação, né? Então
quando a gente passa a ter conhecimento das letras, a gente passa a entender como fazer esse mecanismo de buscar o açúcar para adoçar o nosso café, né? Baixar essa misericórdia para o nosso caos, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? O ser humano, ele é, de uma certa maneira, uma letra Aleph, né? Porque o ser humano, ele vive na vertical, né? Ele é uma separação, e um braço para cima e o outro braço para baixo representa um Aleph, né? Nós temos aqui uma letra Aleph, né? E se você olhar aqui essa figura, você vê basicamente isso, né? Por isso que o homem, ele é o que traz o açúcar para o mundo, ele tem essa capacidade, né? E quando você lê Bereshit, você vê que o homem, ele é o ser superior, porque ele não foi criado então no início, né? Já que ele ia ser o manda-chuva, já que ele ia ser o dono de tudo, já que ele ia poder tudo, por que ele é o último? Justamente porque ele veio para trazer essa colher de açúcar para um mundo amargo, para um mundo difícil, para um mundo de muita dificuldade, né? Então o ser humano é o que tem essa capacidade de dominar sobre todos os elementos da natureza, sobre os animais, justamente porque ele tem essa consciência, essa alma vivente e uma alma consciente que foi soprada nas suas narinas justamente para trazer essa misericórdia do Eterno para o caos, para o juízo do nosso mundo, né? Então, da mesma maneira, ele faz isso tendo a opção de escolher, né? Ele pode escolher fazer ou não fazer, ou fazer o bom ou fazer o ruim, né? E muitas vezes a gente escolhe fazer o ruim, a maioria das vezes a gente escolhe fazer o ruim, e a gente percebe que é justamente toda a missão que nós temos, buscar o bom, buscar trazer a luz para o nosso mundo de escuridão, né? Então, essa é a nossa missão. Todas as outras são secundárias, todas as outras são desnecessárias, são apenas desafios para a nossa vida. Então, a Aleph com esse Ud que está, né, na linha média, justamente trazendo essa luz para a parte inferior, né, e a Vav invertida, ela está colada aqui na parte superior da Vav, essa Yud aqui então levando do mundo inferior para o mundo superior, e essa aqui trazendo do mundo superior para o mundo inferior, está nos mostrando que o homem, ele tem a capacidade não só de trazer o açúcar para o nosso café amargo, mas ele tem a capacidade de levar o café amargo para onde está o açúcar, né? É isso que a gente tem que buscar na vida, por isso que a gente tem que sempre estudar a Torá, porque com esses ensinamentos a gente vai poder fazer essa passagem, né? A gente vai poder buscar o açúcar ou levar o nosso café amargo até o açúcar, né? Então, o ser humano tem essa responsabilidade muito grande, né? Essa é uma responsabilidade que o Eterno nos deu, né? E nos diz nos diz para fazermos isso, nos deixou à disposição para fazer isso, nos orientou para fazer isso e deixou que a gente escolhesse, né? Adão escolheu comer do fruto, Adão e Havá escolheram o fruto, comeram o fruto no momento que não era o apropriado, mas que deveria ser comido. Por quê? Porque o Aleph já existia, essa noção do nosso mundo difícil, do nosso mundo com juízo, o nosso mundo de juízo seria implantado de qualquer forma, porque o Eterno quer que o homem o busque, quer que o homem vá até ele, né? Então, ele não vai descer
até nós se nós não formos até ele, né? Por isso que a gente sempre fala, abre o seu coração, porque se ele não abrir o coração, ele não pode entrar, você tem que ir até ele inicialmente. E o ser humano aparece muito na Torá relacionado com a letra Aleph, né? Toda vez que aparece o nome do ser humano ou representação do ser humano aparece com a letra Aleph. Já inicia na criação. O Eterno diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o homem ali, a humanidade, é Adam, né? Adam começa com a letra Aleph, que é justamente essa capacidade de trazer o superior para o inferior. É como o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo já tem aqui um diafragma, né? Esse diafragma aqui separa as águas, é uma válvula, uma separação. Na verdade, não é uma separação, é uma união, né? Porque ela está aqui unindo, fazendo a passagem das águas inferiores do nosso corpo, todo o nosso sistema digestivo, reprodutor, excretor, né? Está aqui embaixo. E aqui está o elemento superior, as águas superiores, que fazem com que a gente pense, raciocine, se comunica, sinta as emoções, tudo isso está aqui nas águas superiores. Então a VAV é a que permite essa passagem, né? Então, se essa VAV aqui estiver com problema, não vai haver essa passagem, não vai haver essa condição. E num outro momento, quando o homem aparece como homem, né? Ele é no momento que Adam fala para o Eterno, né? No momento que houve a separação de Havá, da mulher do homem, Adam fala para o Eterno, esta é certamente ossos do meu osso, porque ela saiu de um osso dele, né? Ela será chamada Ishá, porque ela saiu de Ish. Então aqui nós temos Ish como sendo o homem e nós temos Ishá como sendo a mulher. Por quê? Porque a mulher saiu do homem. E aqui nós temos aqui uma particularidade, além de começar com a letra Aleph, a gente percebe no Ish, né, no homem, uma partícula que não tem na mulher. E aqui nós temos na mulher uma letra que não tem no homem, né? E essas duas letras são as letras que representam o Eterno, justamente Yud e Re, as duas primeiras letras do nome do Eterno, ou a primeira e a última, tanto faz, é uma Rei, né? A Rei se repete duas vezes no nome do Eterno, mostrando aqui que há essa presença do Eterno, tanto no homem como na sua mulher. Mas é qualquer mulher? Não, não é qualquer mulher. Por quê? Porque o Eterno fez Adam, macho e fêmea. Macho e fêmea os criou, né? Então ele criou todos os animais com dois sexos, justamente para poder haver essa união, haver essa busca dessa união, para nessa união trazê-lo, né? Trazer essa misericórdia para junto do casal, né? Fazendo com que esse casal seja então um casal que busca o Eterno. E é interessante notar que todo mundo acha que isso vem do grego, né? O grego, através de um livro escrito por Platão, um filósofo grego, escreveu um livro chamado O Banquete, e nesse livro ele fala aí de alguns temas, e um dos temas é justamente a discussão sobre o amor, né? Sobre o amor. Ele junta lá alguns filósofos falando sobre o amor, e um deles, Aristófanes. Aristófanes era um escritor, um filósofo, mas muito ligado, muito chegado a um sarcasmo, a uma sátira, meio comediante, né? Então ele falava algumas coisas assim para chocar, e ele coloca que o amor aparece justamente, existiam corpos, né? As pessoas inicialmente eram formadas com os dois. Eram as duas pessoas, o androceu masculino e o ginoceu, o feminino. O androceu e o ginoceu estavam colados pelas costas. Então, de um lado tinha braços, pernas, cabeça, o ser humano, o feminino, e do outro lado o
o androceu masculino tinha todos os seus órgãos, mas eram ligados pelas costas. E aí os deuses deles lá separaram essas pessoas, né? Cada um foi para um canto, e aí se misturou tudo, e a eterna busca do homem pela mulher, pela sua cara metade. Né? Então, certamente Platão já conhecia a Torá, né? Certamente Platão já conhecia a história da criação do homem e da mulher, né? E aí colocou no seu livro, colocou na sua história isso, e isso pegou, né? E todo mundo esquece que isso já está na Torá e acha que isso foi inventado lá por Platão, né? O filósofo grego, que isso vem da Grécia, esse conceito de andrógeno, né? Androceu e ginoceu, ele juntou aí o andrógeno, aquele que tem os dois sexos, aquele que tem que é o que seria o hermafrodita, né? Então tudo isso aparece nessa história, mas já vem da Torá, a Torá já está lá, tudo que você quiser aprender, estuda a Torá que você vai aprender todo o restante muito mais facilmente. Né? Então, toda vez que aparece a relação do homem na Torá, uma expressão do homem na Torá, ele começa justamente com a letra Aleph, que é a letra que une o superior com o inferior, que foi separado no início da criação. Essas águas inferiores foram separadas das águas superiores. Nós vamos ver ainda nessa porção, no início dessa porção, na sexta-feira após o pôr do sol, no Shabat, nós vamos ver que Abraão está sentado na porta da sua tenda, ele tinha acabado de fazer a circuncisão, estava lá se convalescendo da circuncisão, e aí aparecem três anashim, né? Três anashim, o plural de Enosh, o ser humano. Enosh foi um dos descendentes de Shet. Né? Shet teve um descendente chamado Enosh, Enosh que representa o ser humano. Né? Então você vê aqui que também nós temos mais uma palavra com a letra, iniciando com a letra Aleph, representando o ser humano. Então o ser humano representando a letra Aleph é realmente uma obra do Eterno. Né? O Eterno nos trouxe esse ensinamento e nos trouxe a nossa forma de ser, né? Como nós somos. E a letra Aleph representa o Eterno, representa a misericórdia em estado puro. Por isso que o Eterno nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos um Aleph, né? Em miniatura, um Aleph que tem que fazer essa união, mas nós somos esse Aleph em miniatura, criados à imagem do Eterno, que é o grande Aleph. Né? E nós temos também muitas outras palavras que, quando a letra Aleph é introduzida, essa palavra muda de um conceito de dureza, de juízo, de julgamento, para um conceito de misericórdia. Por exemplo, a palavra morte, né? Morte, met, men e tavis, é uma palavra muito dura, uma palavra que traz muita tristeza. As pessoas não entendem a morte, inventam mil coisas. Platão lá deu a ideia de alma eterna, né? Colocou a primeira vez que aparece o conceito de alma eterna, também veio do Platão. Né? Platão inventou essa coisa, e as pessoas querem hoje acreditar que a alma é eterna, que não desaparece, que não morre com a morte do corpo físico. Ninguém gosta da morte, ninguém gosta de entender a morte, de aceitar a morte, é muito difícil para todo mundo. Mas se você coloca a letra Aleph junto da palavra morte, você tem Emet. Emet representa a verdade. Então, conheça a verdade e ela te libertará. Como disse Yeshua, ensinou Yeshua isso. Então, quando você começa a aprender o significado das letras e das palavras hebraicas, do conceito que está envolvido, você para de ter esse medo, você começa a adoçar o seu café se torna mais doce, você começa a ter uma compreensão dessa misericórdia, né? A compreensão do que é estar vivo nesse corpo, nesse mundo, e o que é o mundo do eterno. Então você passa a ter uma visão, um entendimento diferente da morte. A outra palavra que também é muito dura é o sangue, dam. Né? Dam é sangue. Né? E o sangue é o líquido que, movimentado dentro do corpo dos animais, leva
leva átomos para todas as células, oxigênio, enfim, mantém um corpo vivo, mas quando ele sai do corpo vivo, ele representa a morte, né? Um corpo sem sangue é um corpo morto. Então, a perda de sangue representa a morte também. É por isso que o Eterno diz: não coma sangue, né? O sangue deve ser vertido no solo. Por quê? Porque os elementos químicos que estão no sangue vão voltar para o grande repositório dos elementos químicos que nos trazem a vida, que é o nosso planeta. Então o sangue deve ser vertido no solo. Então o sangue sozinho, ele representa a morte. Mas quando você coloca um Aleph, ele representa a vida, a humanidade, o ser humano, né? Então você muda de um conceito de morte para um conceito de vida. Então só trazendo uma letra a mais, só acrescentando essa letra que representa a união do que está em cima com o que está abaixo do firmamento, trazendo a misericórdia divina para a nossa dureza de vida. Uma outra palavra que representa algo ruim é gola. Gola é exílio, né? Nós vamos ver daqui a pouco que todo o povo ficou exilado em Mitzrayim, sofrendo, né? Ficando desesperado, e aí veio a Geulah. Se você coloca uma letra Aleph aqui, você tem a libertação, Geulah. Então, exílio sem o Aleph e libertação com o Aleph. Então, quando você traz o Eterno para dentro de você, quando você traz o Eterno para dentro do seu exílio, ou do seu sangue, ou da morte, você vai trazer vida, você vai trazer a verdade, você vai trazer a liberdade. Então, conheça a verdade e ela vai te libertar. Né? Isso foi um ensinamento de Yeshua, Emet e Geulah. Conheça a verdade, né? Ser humano conheça a verdade e ela te libertará. Né? Então, o que é a verdade? A verdade é justamente o ensino do Eterno, é a Torá. Então é assim que a gente vai aprendendo a colocar as letras no lugar certo. Por isso que o Eterno diz: não mude uma letra. Moshe disse isso, Yeshua disse isso: não mude uma letra, não tire uma letra do lugar, não altere nada, porque quando você altera, se você tira o Aleph daqui, você está levando o sangue, se você tira o Aleph daqui, você está levando a morte. Né? Então não tire, não mude, não altere, não mexa na Torá, deixa ela do jeito que ela está, porque ela é perfeita, não pode mudar. Se mudar, ela deixa de ser perfeita. E nós temos aqui a palavra Din, nosso mundo de juízo, de dificuldades, de julgamento. Né? E se você coloca um Aleph aqui no Din, né? E arranja aqui as letras, a ordem das letras, você tem Adonai, o nome pelo qual nós nos referimos ao Eterno. Né? A Torá traz muitas vezes a palavra Adonai como Senhor, né? O Senhor Eterno. Por quê? Porque é o nome que a gente utiliza apenas para o Eterno. Né? Então, nós temos a palavra Adon, né? Que a palavra Adon é Senhor para qualquer pessoa, para qualquer cidadão ele é chamado de Adon, meu Senhor. Né? Mas quando a gente coloca o Yud aqui, é só Adonai, é só uma referência ao Eterno, que é pura misericórdia. Né? Mas o Eterno não é escrito com o tetragrama? Sim, e o tetragrama não começa com Aleph. Nós vamos ver daqui a pouquinho como o Eterno colocou o seu nome, como ele colocou a letra Aleph no seu nome, no tetragrama. Nós vamos ver já já. Nós temos que todas as vezes que aparece a manifestação do Eterno na Torá, ela começa com a letra Aleph. Né? Logo na primeira frase, Bereshit bara Elohim. Elohim é um nome do Eterno que começa com a letra Aleph. Nós temos muitas vezes também a palavra El Shaddai, né? E vários outros nomes que se referem ao Eterno. As próprias letras Aleph Lam representam o Eterno. Nós temos também Adonai, como nós vimos, um dos nomes do Eterno, o Aleph trazido para junto de Din, né, do juízo. Então nós temos aqui a presença do nome do Eterno. E mais interessante, a primeira palavra que ele fala para a humanidade reunida, né, porque ele já tinha falado com Moshe, ele já tinha falado com Abraão, ele tinha falado com Adão,
Mas para um grupo de pessoas, 600 mil pessoas reunidas, ele falou uma palavra que começa com a letra Aleph, a primeira palavra falada na Torá, não a primeira letra da Torá escrita, mas a primeira palavra falada. Anohi Adonai Eloheicha, Hotzitcha Mieretz Mitzrayim Beit Avadim. Eu sou o Eterno, o teu Elohim. Né? Essa é a frase que a gente não pode esquecer. Ele é o Eterno, o nosso Elohim. Que te tirou, Hotzitcha, que te tirou Eretz Mitzrayim, da terra do Egito, que o Egito representava naquele momento, né? Luxúria, depravação, idolatria, né? Mibeit Avadim, e exílio, e dureza, Mibeit Avadim, da casa da servidão. Então essa é a primeira frase que o Eterno fala. Você quer sair da casa da servidão, você quer deixar de estar em Gula e passar para Geulah, ter a libertação, você tem que entender que Anohi Adonai Eloheicha. Então nós temos aqui a primeira palavra da Torá, iniciada com a letra Aleph, a primeira palavra falada para a humanidade como um todo, a humanidade reunida. Né? Por quê? Porque quando ele está sozinho com o Moshe, ele diz que o nome dele é Erie Asher Erie. 3 palavras que começam com a letra Aleph, Erie Asher Erie. Eu sou o que sou. Né? Essa é uma tradução muito simples desse nome, porque na verdade o Eterno está dizendo, eu sou o Eterno, porque eu sou o que sou em todos os momentos. Ele poderia ter dito, né, uma interpretação dessa frase, eu fui o que fui, fui o que sou, fui o que serei, ou seja, sempre o mesmo, eterno. Né? Eu fui o que fui, fui o que sou, fui o que serei. Eu serei o que... Eu sou o que fui, eu sou o que sou, eu sou o que serei. Né? Ou seja, eu sou permanentemente o mesmo, eu sou eterno. E eu serei o que fui, serei o que sou, serei o que serei. Ou seja, o eterno não muda, é o único eterno. O ser humano não é eterno, o ser humano não tem essa capacidade. Né? O ser humano não tem essa propriedade, não foi construído dessa maneira. Né? Ele foi construído à imagem e semelhança do eterno como uma letra árabe. Então, vamos ver essa letra RE. Essa letra RE, ela tem a gemátria 5, 10, 5, 1, que dá 21, né? A gemátria comumente adotada para a palavra RE. Mas se você usar o Mispar Katan, que a gente já conversou um pouquinho quando a gente falou de gemátria, o Mispar Katan é uma gemátria reduzida, onde você retira os valores de zero. Né? Se você retirar os valores de zero daqui, né, você tem 5, 1 e 5 em 1, você tem 12. Né? E 12 é justamente a gemátria da palavra Aleph. Né? A letra Aleph, o Milui, a letra por extenso, é também uma gemátria Mispar Katan, uma gemátria reduzida sem o zero, é o número 12. Então, RE é 12 e Aleph é 12. Então, são aqui palavras equivalentes, que representam aqui o número 12, que é um número tão importante dentro da Torá, por isso que nós temos aí as 12 tribos, né? Porque elas vêm justamente da letra Aleph, elas vêm justamente do nome do Eterno. E se você lembra bem, o que é a palavra equivalente? Né? Você tem 2 cores, e essas 2 cores produzem uma terceira. Então, seja somente uma, ou seja, essas 2, você tem uma equivalência, né? Você tem uma equivalência de cores. E aí, então, Aleph representa a misericórdia, né? Representa a misericórdia no estado puro. Mas se você alterar as letras aqui, né, você tem a palavra Pelé. Pelé significa, não é Pelé o jogador, é Pelé.
Pelé significa maravilha, mostrando aqui que quando o Eterno traz a sua misericórdia para o mundo, a gente tem maravilhas. Né? A gente acabou de ver a porção Noah, né? Noah, um tzadik tamim, um perfeito justo, justo perfeito. Ele fez graça aos olhos do Eterno. O Eterno se consolou, né, de toda a criação humana, de todas as dificuldades que o ser humano estava criando, impondo ao mundo, e aí trouxe uma maravilha, ou seja, a salvação da humanidade através do Mabul, do dilúvio, que foi realmente uma maravilha. E a gente vai ver durante o estudo da Torá muitos momentos em que o Eterno se manifesta trazendo maravilhas ao mundo. Né? E voltamos lá ao RE, Asher, RE. Veja que o nome não é só RE, é RE, Asher, RE, porque essa palavra Asher aqui representa uma multiplicação. Quando você multiplica 21 por 21, você tem 441, que é justamente a gemátria da palavra Emet. Né? Emet é verdade e Emet é RE, Asher, RE, ou seja, são palavras equivalentes. Então, o Eterno é a verdade, né? O Eterno é a verdade. O Aleph, que associado à morte traz a vida, né? A verdade que nos liberta. Então, uma outra palavra muito interessante que tem o mesmo valor numérico de Emet é o Ein Sof. Né? Uma das formas de reconhecimento do Eterno é que ele é infinito, que começa também com a letra Aleph. Né? Então a letra Aleph inicia essa palavra. Uma outra palavra muito interessante, aqui a gemátria reduzida da 9, né? É Ras, segredo. Segredo também nós temos 200 e 207, que soma 9. Então nós temos aqui segredo. E nós temos uma outra palavra muito interessante, né, que talvez você não tenha se dado conta, a gente discutiu um pouquinho no estudo anterior, que é justamente a palavra Hashmal. Hashmal significa eletricidade, que tem aqui 30 mais 40, 70, 378, que soma 18. 18 é Rai, vida, né, e que representa, e na gemátria reduzida dá o número 9. Né? E nós temos, muito interessante essa palavra, né? Essa palavra eletricidade parece uma coisa de tecnologia, de vida, de dia a dia, né? Que a gente nem percebe que essa palavra aqui ela só aparece, ela só começa a ter um significado muito importante no nosso mundo a partir dos anos 1750, mais ou menos, lá com estudiosos que nem eram chamados físicos ainda, mas eram estudiosos da natureza, Coulomb, Ampère, né, são pessoas ligadas à eletricidade, Faraday, Maxwell e finalmente Einstein, né, nos anos 1905, 1950, mais ou menos, na época que ele produziu os seus trabalhos. São todas pessoas que desenvolveram a eletricidade, e a eletricidade hoje ela é presente na nossa vida durante as 24 horas do dia. Né? É uma palavra muito importante que trouxe o desenvolvimento científico e tecnológico. Hoje a gente consegue entender um pouco mais sobre os átomos, sobre o universo, através dos estudos que vieram justamente com eletricidade. Né? Porque também nós temos aqui ligada, são palavras equivalentes, tanto o Ein Sof, né, o infinito, o segredo do Eterno, né, também é representado pelo número 9, a eletricidade e a verdade. Então, nós vamos aprender muito mais de eletricidade. A gente conhece muito de eletricidade, mas a gente precisa aprender muito mais, né? Quando a gente decifrar mais e mais conceitos ligados à eletricidade, a verdade vai se tornar mais clara para nós. Né? Então, nós temos aqui que eletricidade é o número 9. E nós temos aqui que a palavra or, né? Or, luz, ela também está ligada à eletricidade. Foi só a partir do estudo da eletricidade que se começou a entender mais o que é a luz no nosso mundo, o que é a luz que a gente viu, o que é a luz que a gente observa
no nosso universo, né? E como a gente consegue entender um pouco mais o universo através do estudo da luz, né? O estudo que veio com Albert Einstein, que trouxe algumas ideias fundamentais para que entendêssemos melhor a nossa observação do mundo, né? E tudo isso, então, ligado à palavra verdade, a palavra que nos traz todo o ensinamento do Eterno. Todo o ensinamento do Eterno é verdade. E aí nós temos que entender um pouquinho como isso se manifesta no nosso mundo, né? Nosso mundo é um mundo formado por 4 elementos, não representando que juntando esses elementos a gente tem tudo. Não é numa visão química, mas é numa visão conceitual. Nós temos 4 elementos básicos. A matéria representada pela terra, né? Todos os elementos químicos estão na terra. Nós somos formados do pó da terra, nós somos formados dos elementos químicos que estão na crosta terrestre, né? Então nós somos terra, mas nós temos também o elemento fogo, né? O elemento fogo é o que permite mudar de um elemento para o outro. Nós temos o elemento água, Maim, né? Esh e Maim. E o fogo e a água são antagônicos, né? São antagônicos. O fogo sobe, a água desce, a água apaga o fogo evapora a água. Você não consegue juntar o fogo com a água nunca, né? Por quê? Porque eles são antagônicos. Existe uma maneira de fazer isso, e o Eterno fez, né? Ele colocou as águas, Hashamayim. Hashamayim significa Esh, Maim, fogo e água. O Eterno une Esh e Maim sem que se perca nada, ou seja, tem uma maneira de juntar isso, né? E ele nos dá essa maneira justamente pelo elemento Ar, Avir, né? Avir que começa com a letra Aleph. Então, o que faz a união entre o fogo e a água é justamente o ar, né? Então, nós temos nessas 3 palavras aqui as 3 letras mães das 22, né? Aleph, Mem e Shin. Então, essas 3 letras aqui, elas são chamadas de letras mães. Por quê? Porque elas representam as 3 forças da natureza que estão relacionadas ao nosso mundo material, né? Então, a gente só vai entender o mundo se a gente conhecer as letras, se a gente conhecer principalmente essas 3 letras que geram tudo no nosso mundo, né? O nosso mundo é a Terra, né? Que também começa com a letra Aleph, né? Tanto Adam como Eretz representados pela letra Aleph também, né? Então, essas 3 letras é que fazem toda a mudança no nosso mundo. Mas no nosso mundo, como é que a gente junta o fogo com a água? Justamente através do ar, né? Se você colocar água sobre o fogo, ela apaga o fogo, mas se você utilizar um elemento terra, né? Que é uma vasilha, um vaso de pedra, de barro, de vidro, de louça, de metal, você coloca a água sobre o fogo e o fogo vai agir sobre a água e vai soltar bolhas de ar. Então, essa bolha de ar é justamente o ar que vai se fazendo a paz, a harmonia entre o fogo e a água. Então, esses três elementos são fundamentais para que a nossa vida exista no nosso planeta, né? Então, novamente, a pergunta: como a gente traz a misericórdia do mundo superior e como a gente sobe essa severidade do mundo inferior? Como a gente faz para adoçar o nosso café amargo? Justamente através da palavra ar. Se você observar na palavra ar, você tem aqui or, né? Você tem aqui a palavra or, se você tirar o yud, né? Que soma 9. Or soma 9. Mas 9 é justamente a palavra ras, segredo, né? Então, o que você tem aqui? Você tem que o ar é representado pela luz e pelo segredo, esse ud aqui, né? Luz e segredo têm a mesma raiz. Então, quando você fala or e ud, você está falando
do segredo da Yud. Você está falando Has Yud, o segredo da Yud. E Yud aqui representa a misericórdia divina. E é o Yud que inicia o nome, o santo nome do Eterno, o tetragrama. Né? Por isso que ele coloca o seu nome com essa letra, porque essa letra é um grande segredo que está dentro da luz, dentro da eletricidade, dentro da verdade e dentro da letra Aleph, né? A letra Aleph que faz essa união entre os opostos. E a Yud tem a Gemátria 20, né? Se você abre a Yud, o Milui da Yud é Yud, Vav, Dalet, né? 10, 4 e 6, formando 20. Né? E aí, como a gente disse anteriormente, Aleph é a misericórdia divina, e agora eu estou dizendo que é o Yud que é a misericórdia divina. Mas olha só, uma conclusão que a gente pode tirar daqui. Nós temos que a Aleph é escrita como uma Vav e uma Yud superior, como nós vimos desde o início. Mas olha que essa Yud inferior, ela é um pouco diferente, né? Ela é deformada, digamos assim. Por quê? Porque ela é uma Yud, mas ela é também uma Dalet invertida. Né? Essa Dalet invertida aqui, ela representa essa Yud, ela substitui essa Yud inferior, fazendo com que essa Gemátria aqui passe de 26 para 20, ou seja, a mesma Gemátria da palavra Yud. E Dalet pode ser escrito como Delet, né? Porque as vogais aqui são vogais, são sons vocálicos acrescentados, é Dalet, Lamed e Tav. Né? Então você tem aqui a gemátria da palavra expandida, né? A palavra, o Milui de Dalet é Dalet, Lamed e Tav. Então são 3 letras que formam a palavra Dalet. Então você coloca um som diferente, você tem Delet. Delet é a porta. Então, para a gente fazer com que esse mundo inferior, esse mundo de juízo, esse mundo de dificuldades, busque a misericórdia, né? Busque a misericórdia que está nas águas de cima, esse mundo que foi separado, né? Que essas águas de baixo foram separadas das águas de cima, as águas abaixo do firmamento buscar as águas acima do firmamento, o café amargo buscar o açúcar, é justamente através da porta. Né? E que porta é essa? Onde é que eu vou abrir essa porta? Onde é que tem essa porta? Em que lugar que está essa porta? O Eterno nos deu essa porta. O Eterno mostrou para nós essa porta e diz que é muito simples. A Torá ela é repleta dessa porta. Né? Várias vezes ele lembra dessa porta para nós e basta que a gente então abra essa porta, que é justamente Zahor, Etion, Shabbat, Lekadishu. Lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. Essa é a forma, essa é a porta que a gente tem que abrir para passar do nosso mundo para um mundo superior. Né? Então, aqui a gente chega ao final dessa pequena discussão. Lógico que a gente poderia passar ainda mais alguns dias discutindo só a letra Aleph. Né? A ideia aqui não é esgotar todo o assunto, mas é trazer para você alguns conceitos para você se aprofundar, para você discutir, para você meditar, para você ruminar em cima e buscar o entendimento. Né? A partir do momento que você abre o seu coração ao Eterno, ele vai te mostrar mais e mais, né? Mais e mais instruções, ensinamentos, né? Vai te trazer sabedoria, né, porque a Torá é luz para os nossos pés. Então, você estudando a Torá, estudando as letras, as palavras, as frases e toda a Torá, você vai aprender cada vez mais. Né? Então, é importante que você faça isso, né, que você busque os ensinamentos do Eterno. Nós não temos condição de trazer todo o ensinamento da Torá, porque nós não temos esse ensinamento, nós não temos essa competência, nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando. Os Morim aqui do canal, eles todos são estudantes, são amantes da palavra do Eterno, mas ninguém sabe tudo, ninguém sabe, na verdade a gente sabe muito pouco, né? Porque tem muita coisa para ser aprendida, né? E cabe a cada um
então estudar. A gente faz aqui o trabalho de facilitar, de trazer alguns conceitos para você desenvolvê-los, né? Então, como que a gente traz isso? A gente traz semanalmente vários encontros para facilitar o seu entendimento, para ver de uma maneira, ver de outra, e aí tirar sua própria conclusão, fazer o seu próprio estudo, desenvolver a tua inteligência e o teu conhecimento. Então nós vamos ter, a partir de segunda-feira agora, nós vamos ter um novo programa chamado Arte Escrita, né? O Moré Márcio, conhecido como Márcio Mosaico, porque é o trabalho dele, é fazer mosaico. Ele gosta de transformar coisas que a gente não vê nenhum valor, né? Pedaços de vidro, caco de telha, e ele transforma em arte isso, né? Então ele transforma tudo isso em arte. Então ele ficou conhecido como Márcio Mosaico. E ele vai nos trazer a arte dentro da Torá, e vai nos trazer também o estudo dos escritos. Nas terças-feiras nós temos, veja que o horário mudou, nós estamos apresentando os nossos cursos semanais a partir das 19h30, em vez de 19, para facilitar a vida de todos que chegam do trabalho para assistir o estudo online, né? E nós temos às terças-feiras o Momento do Hebraico, que nessa semana não ocorreu na terça-feira, vai ocorrer no domingo. Moré Marcos Felipe está viajando, impossibilitado de fazer a transmissão. Na quarta-feira nós vamos continuar com o estudo dos Atos dos Emissários com Moré Heimson, trazendo aí todo o conhecimento, todos os ensinamentos que os discípulos de Yeshua nos trouxeram. Às quintas-feiras a gente vai continuar o estudo das letras hebraicas, no pedacinho da Torá, e no Kabbalah Shabbat nós vamos trazer o estudo semanal da Torá, o estudo, um dos estudos, né, dos 54 estudos que são divididos por semana, e aí nessa semana nós vamos trazer a porção Vaerá. Moré Daniel Ferreira vai nos trazer essa porção na sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, quero agradecer novamente você, né, por ter participado. Espero que você estude bastante, utilize aqui esse trampolim, né, para dar um salto maior, né? A Maguen Davi, ela é uma representação do nome do rei Davi, né? E que dentro dela ele colocou o nome dele que era escrito no paleo hebreu como dois triângulos, né? Dois triângulos aqui que representa a letra Dalet, né? No paleo hebreu eram dois triângulos, e ele criou esse estudo, e desse símbolo, dessa Maguen Davi, desse escudo de Davi, você pode obter todas as letras, todas as 22 letras. Shalom, shalom. Vou deixar para vocês um salmo maravilhoso, o salmo número 1, né, cantado pelo nosso querido Moré Heimson. Espero que você me mande comentários, sugestões e perguntas do que não ficou claro nesse ensino, para que a gente possa então esclarecer, e espero encontrar você amanhã aqui no Kabbalah Shabbat. Shalom, shalom. אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, במושב לצי לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו נביגם יומם בלילה. אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים,
ובדרך עדיין לא עמד, למשה לצילו ישב כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו לוויין יומם ולילה. קיה של כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתי ביתול, ועלי לא יבול. וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטוב רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים. יודע לשעים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך עדיין לא עמד, למשה לצילו ישב כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו לוויין יומם ולילה. קיה של כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטוב רוח, על כן לא יקום